Tribunal de Contas do Estado, TCE, ligou alerta para a Assembleia Legislativa e prefeituras que estão acima do limite permitido com salários, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso, Douglas. Dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, as prefeituras têm algumas metas que precisam ser cumpridas nesse sentido do teto salarial, né? Não pode passar de uma porcentagem de gastos. O gasto geral da prefeitura, existe uma porcentagem para que você gaste com o funcionalismo público, né? Com funcionários, né? Com pagamentos de salários em si. E o Tribunal de Contas do Estado do Piauí apontou que pelo menos 17 municípios daqui do Piauí estão acima do limite de gasto pessoal, acima do primeiro limite de gasto pessoal, né? Esses 17 estão, e 6 estão acima já de um limite legal, né? Alguns já estão chegando no limite de alerta, e os outros já passaram disso, né? De fato já estão aí já estão acima do limite legal. Além disso, também a Assembleia Legislativa do Piauí também entra dentro desse limite estabelecido aí, né? Já está dentro desse limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e tudo isso aí acaba, então, levando para que o próprio Tribunal de Contas do Estado inicie aí alguns processos necessários, né? Processos administrativos necessários nesse caso. Douglas, eu tenho aqui a lista e eu vou falar que, como já falei, da Assembleia Legislativa do Piauí, que está dentro desse limite, nós temos algumas cidades. E são 6 que já passaram desse limite, né? Já estão acima desse limite, que são as cidades de Santo Inácio do Piauí, Murici do Portela, São Gonçalo do Gurgueia, Altos, Itaueira e Pedro II. Outras cidades também estão aí dentro de um limite ainda aceitável, mas que já está no limite de alerta, que são as cidades de Piripiri, Barras, Esperantina, Nossa Senhora dos Remédios e Jatobá do Piauí. Todas essas cidades aí estão dentro desse limite de alerta, e outras também que já estão chegando nesse limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é Picos, Demerval Lobão, Parnaíba, José de Freitas, Prata do Piauí e Monsenhor Gil. É importante dizer que aqui a gente não está noticiando nenhuma irregularidade no caso, mas esse alerta que foi dado, então, pelo Tribunal de Contas do Estado, e obviamente essas prefeituras agora, com esse alerta dado, vão buscar estar dentro do limite estabelecido pela lei e, assim, não sofrer nenhum tipo de sanção, né? A gente está aí numa mudança de gestão, chegando numa nova gestão em muitas dessas cidades, e por isso é importante que o Tribunal de Contas do Estado esteja atento para essa lei de responsabilidade fiscal em cada uma destas prefeituras. É normal essa notificação do Tribunal de Contas do Estado, como ressaltou o Vitor, não é nenhum, está falando aqui de investigação, denúncia, não. É um alerta, inclusive preventivo, que o Tribunal de Contas do Estado faz a prefeituras e a órgãos públicos que gastam, que têm folha de pagamento própria, e como Assembleia, como Câmara. E olha, você está próximo ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, você está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando passa, olha, você passou tantos por cento da Lei de Responsabilidade Fiscal, notificação para diminuir, dá-se um prazo para essa diminuição, enfim, até realmente tomar efetivamente algumas medidas. Isso demanda um certo tempo. O gestor tem possibilidades inúmeras de tomar suas medidas para diminuir esses gastos com funcionário e a lista de pagamento de funcionários.